Olá, meus amigos, estamos aqui ao vivo no Facebook da OAB de Carapicuíba para falarmos um pouco mais sobre a nossa subseção de Carapicuíba e faremos hoje uma apresentação única de duas comissões que são referência aqui na nossa subseção. Teremos a presença do presidente Dr. Ian Ganciar Varela, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário, e também a presença da doutora Maria Olívia, nossa presidente da Comissão de Coaching Jurídico. Inclusive, a maior autoridade no estado de São Paulo de coaching jurídico, visto que ela também preside a Comissão Estadual de Coaching Jurídico. Quero, então, nesse primeiro momento, chamar a doutora Maria Olívia para que possa dividir a tela comigo e, assim, iniciarmos a nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Olívia. Paulo, muito obrigada mais uma vez. Você é sempre tão carinhoso e generoso aí nas suas palavras. Uma honra fazer parte da OAB Carapicuíba, de poder representar aí essa comissão que é tão necessária hoje em dia para esse desenvolvimento do advogado, com temas tão relevantes e que a gente não vê nas faculdades de direito. Muitas vezes a gente vê os profissionais bastante perdidos no mercado jurídico por não terem esse conhecimento. Eu costumo dizer que o sucesso que a gente não tem é pelo conhecimento que a gente não possui. Então, hoje em dia, a gente precisa se conectar com esses temas que são voltados ao desenvolvimento profissional do advogado, que estão fora da área técnica, que não é só mais a área técnica que faz um profissional ser realmente diferenciado e reconhecido no mercado, e é preciso que o advogado realmente olhe para isso de uma maneira mais profunda, busque se desenvolver nesse sentido e realmente possa, a partir daí, colher os frutos que muitos buscam nas suas carreiras e muitas vezes se sentem perdidos em relação a isso por não saber o que fazer. Então, falando um pouco aqui da nossa comissão, a gente vem fazendo aí alguns eventos ao longo desse tempo que a gente está junto. Esse ano foi uma coisa mais delicada, porque nenhum de nós esperávamos aí, então a gente já estava com data marcada de congresso, palestrantes já escolhidos. Pode falar. Doutora, eu vou sumir aqui da tela um pouquinho e a doutora fica à vontade, depois eu retorno. Tá bom? Tá ótimo, Paulo. Obrigada. Então, a gente já estava com tudo organizadinho, tudo encaminhado para a gente poder fazer aí esse evento, quando veio a pandemia e, infelizmente, acabou atrapalhando esses planos aí. Então, a gente vem desenvolvendo bastante eventos online, que é o caminho que acabou restando para a gente poder estar junto e, de fato, trazendo conteúdo, falando sobre esses temas importantes para o advogado, para esse desenvolvimento de carreira, para tudo isso que pode trazer essa alavancagem profissional. Então, o que a gente busca trabalhar efetivamente são essas competências tão necessárias, que são as soft skills, as competências comportamentais, que permitem com que o advogado tenha essa visão mais ampla do mercado e também possa aparecer de uma maneira diferenciada para se tornar mais conhecido, para se tornar uma referência, para ter sucesso profissional, se ele trabalha num escritório de advocacia, num departamento jurídico. Então, assim, diversos temas, desde a gestão de tempo, que eu costumo dizer que tempo é um recurso altamente escasso, mas ele é meio para um fim. Muita gente se sente absolutamente perdida em como usar esse recurso para ter mais sucesso na sua vida, e muito estresse, muita ansiedade, muita depressão a gente acaba vivendo no nosso país justamente por essa falta de sabedoria de como usar esse recurso. Então, o primeiro ponto essencial, a questão de liderança, a questão de desenvolvimento de competências como comunicação, o desenvolvimento da sua própria marca pessoal para você se tornar um profissional que o mercado olha de uma forma diferente, tem a possibilidade de conhecer. E aí a gente fala também de oratória, de negociação, essa parte de oratória, romper um dos medos mais difíceis que as
as pessoas costumam ter nas suas carreiras, que é a questão de poder falar em público, desenvolver competências de formação de equipe, de cooperação, de colaboração, enfim, todas essas criatividade, pensamento crítico, tomada de decisão, gestão de conflito. Se eu ficar falando aqui, as competências vão ser realmente, né, várias que a gente busca abordar no mundo de hoje, que são de fato aí necessárias para o advogado. Então, assim, é importante a gente poder ressaltar que o objetivo da nossa comissão é, de fato, agregar nesse sentido para o profissional do direito, que vale a pena você se conectar a isso, porque hoje em dia quem entende só de direito acaba não entendendo de nada. O advogado precisa ter essa visão mais ampla e poder se desenvolver nesses aspectos. Por último, mas não menos importante, obviamente, também falar da questão da inteligência emocional, que muitos não têm. A gente sabe que no mercado hoje em dia, quanto mais a pessoa consegue lidar com as suas emoções, consegue ter empatia, consegue desenvolver essas inter-relações profissionais, tudo isso ajuda demais para que o profissional possa ser bem visto e mais apreciado para o mercado. Enfim, tudo isso são temas que a gente trabalha. E aí, gente, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, que ainda é um momento de bastante incerteza do ponto de vista de mercado, do ponto de vista do que vai acontecer nos próximos meses, e por conta disso não dá para a gente ficar parado. E muitas vezes a gente acaba vendo profissionais que se sentem perdidos nesse sentido das suas carreiras e ficam esperando o momento certo acontecer, o momento certo aparecer, para que as atitudes possam ser tomadas e você poder, de fato, buscar uma solução para alavancar a sua carreira, para alavancar a sua advocacia. Então, entender que você é o grande responsável pela sua carreira hoje em dia. A gente está vivendo num mundo de grandíssimas oportunidades. Esse é o ponto mais especial que eu acho que a gente vive no mercado de hoje. Um mercado em expansão constante, ao mesmo tempo que a gente tem áreas sumindo, a gente vê a robotização, a tecnologia tomando certos espaços de atividades operacionais. A gente vê também o ser humano sendo colocado aonde ele de fato tem que ficar, porque se nós somos seres humanos e os humanos são homo sapiens, somos seres pensantes. Então, justamente as atividades operacionais, quem tem que fazer são as máquinas, e essa colocação das máquinas e dos seres humanos nos seus devidos lugares é o que mais vem acontecendo no mercado, e por conta disso o profissional precisa se adaptar hoje em dia a essa realidade que está muito veloz, que está muito complexa, que vem em constante mudança, e poder visualizar essa amplitude aí desse mercado, como ele pede que o profissional de fato se comporte hoje em dia. Então, essa autorresponsabilidade que eu venho dizendo na sua carreira, de você entender quais as competências que você precisa desenvolver, você entender antes disso, naturalmente, aonde você quer chegar, porque a partir daí você consegue criar um delineamento da tua carreira para que você possa, de fato, crescer de uma forma mais rápida, ter alguns atalhos, né? Os atalhos não são aquelas fórmulas mágicas que a gente vê em certos cursos que são vendidos, ou pessoas, né, trazendo do tipo ganhe 1 milhão em 1 hora, né? Aumente os seus rendimentos para 1 milhão em 1 hora, ou emagreça 15 quilos em 2 dias. Esse tipo de coisa realmente não existe, né? Isso daí é engodo mesmo, são pessoas de má fé no mercado que, infelizmente, vendem esse tipo de coisa, e ainda tem gente que cai. Agora, existem atalhos, sim, quando você sabe aonde você quer chegar na sua carreira, quando você começa dentro de uma árvore de decisão de muitas oportunidades no mercado, entender qual que é o teu foco, qual que é o teu objetivo, qual que é o próximo passo que você vai tomar em relação a ele. Dia desses eu estava conversando com um cliente e ele estava falando que ele acabou aceitando, enfim, ele estava em determinado escritório de advocacia, bastante reconhecido no mercado, trabalhando, mas aí ele estava um pouco insatisfeito com essa questão da quantidade de horas ali, que você, né, fica às vezes à disposição para trabalhar dentro do escritório e tal, e aí ele acabou aceitando aí uma
uma proposta de uma empresa, de uma multinacional, para trabalhar no departamento jurídico e tal, e ele estava questionando mesmo a carreira dele, se ele tinha tomado as decisões certas nesse sentido, porque ele percebia que ele não estava muito feliz. Na verdade, ele estava mais feliz no escritório de advocacia, e ele queria entender realmente esses caminhos, porque desde que ele começou na carreira, e atualmente ele é um advogado de pleno para sênior, ele vem tomando decisões de acordo com as oportunidades que vão surgindo, e isso vem confundindo a vida dele, a carreira dele cada vez mais. Eu falei para ele que realmente, assim, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, o problema é que as oportunidades vão passando e a gente, às vezes, acredita que tudo que reluz é ouro, e nem sempre é. A verdade é essa. Então, a gente vai se perdendo nesse caminho e muitas vezes contando com a sorte. Né? Se a vida é boa com a gente e ajuda nesse caminho, você vai sendo colocado de uma forma certa aí nessa trajetória da sua carreira. Se a vida não for tão boa com você nesse caminho, você vai indo por caminhos que vão te trazendo essa infelicidade. Então, toda essa reflexão profissional alinhado às competências que você precisa desenvolver para você ter sucesso são os nossos temas aí do coaching jurídico, e eu acho que vale a pena falar não só da subseção também de Carapicuíba, que hoje, como o próprio Paulo falou, eu tenho a honra de estar como presidente da comissão estadual, especial de coaching jurídico da OAB São Paulo, que a gente também vem fazendo lives ali semanais, que tem o perfil OAB São Paulo, Comissão de Coaching Jurídico, o meu perfil pessoal, que eu também trago muitas dicas para os advogados, que é o @mlmachado no Instagram. Então, gente, é conteúdo gratuito, é conteúdo para abrir a cabeça de vocês, é conteúdo para vocês entenderem em que momento vocês estão na sua carreira, é conteúdo para vocês entenderem quais são as competências que vocês precisam desenvolver, como o mercado está olhando para o advogado hoje em dia, por que existe a percepção de que existe tanta concorrência e falta de espaço, e muitos advogados nesse sentido estão desalentados, achando que, meu Deus, a advocacia é uma loucura, não tem espaço para o advogado poder, de fato, ter sucesso. Muito pelo contrário. Quem pensa dessa forma é porque não está entendendo como o mercado precisa de um advogado hoje em dia, e aqueles advogados que estão se posicionando na frente de um oceano absolutamente azul de oportunidade estão tendo retornos diferenciados em saber quem é o seu cliente, em posicionar uma marca pessoal, em desenvolver essas competências que eu já falei tantas vezes aqui, que são tão importantes para o profissional, porque é aquela história, é você se ajudar para o mercado poder ajudar você. E muitas vezes o profissional acha que é o contrário. Primeiro o mercado propicia as chances, as oportunidades, as situações favoráveis, para, a partir daí, eu, de fato, fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não conheço esse mundo, eu não conheço aonde isso existe, e é nesse autodesenvolvimento que você precisa pensar em começar a sua vida, começar a sua carreira, para você, de fato, conseguir aí alcançar tudo que você acredita e que você merece para você. É isso que eu queria falar aqui para vocês. Agradeço demais aí esse poder participar, trazer essa fala aqui para vocês, mostrar a importância do tema da nossa comissão e desse trabalho que eu já venho exercendo aí com muito carinho há 10 anos da minha vida. Vocês entenderem que o trabalho não precisa ser algo penoso, um castigo. Muita gente tem essa visão de que o trabalho é dessa forma. É muito difícil a gente ter sucesso na vida se a gente observa o trabalho como um castigo, como uma pena, que a gente não vê a hora de se livrar, que a gente não vê a hora de acabar. E existem formas de você construir aí uma carreira de fato conectada àquilo que você gosta de fato, ao teu propósito de vida, aquilo que você ama. Hoje não é mais o mundo do sangue nos olhos, hoje é o mundo do brilho nos olhos, e é o brilho nos olhos que te faz ter sangue nos olhos. Então, se atentem a isso, vão atrás aí desses conhecimentos, desse desenvolvimento, para que você possa aí se permitir ser feliz nessa vida. Obrigada, Paulo, pelo convite, e fico aqui aberta a dúvidas, perguntas, sugestões ou ameaças no final da nossa live por aqui.
Pronto, voltei. Muito obrigado, doutora Olívia. Parabéns aí pela explanação, sempre muito eficiente em tudo que fala, em tudo que faz. Eu estava pensando aqui com os meus botões aqui, fazer um desafio para a doutora, para a gente fazer um congresso aí, de repente, sabe aqueles congressos que estão acontecendo em Drive? Em Braille? Em Drive. Em Drive, eu entendi em Braille. Eu falei, uau! Maravilhoso! De repente veio aí um espaço grande, né? Eu fui, esses dias atrás, fui lá no Allianz Parque, né? Lá aqui no estádio do Palmeiras, né? Falei assim, nossa, olha só um lugar que daria para a doutora Olívia fazer o próximo congresso. Você sabe que missão dada é missão cumprida, né? Você sabe que a gente... Então, se é para levantar essa bola, levanta que a gente corta. E a gente faz. E eu acho que é uma coisa única, né? Vai ser uma coisa magnífica, né? Vamos junto, Paulo. Vamos junto. Com essa força agora de São Paulo, o céu é o limite, pô. Todas as pessoas vão estar ali nos seus carrinhos, a gente passa pipoca no meio deles, refrigerante e tudo mais, e né, vai ter um TED Talk, né, nesse sentido, no Allianz, o pessoal vai fazer. Por que não a gente não faz o nosso? Eu sou super favorável. Conte comigo. Legal. Vou desde já agradecer o nosso presidente Caio, o nosso presidente da Avanzo, né, por todo apoio, auxílio, né, a diretoria que sempre nos ajuda em tudo, né? A gente não pode deixar de agradecê-los, né? E eu tenho certeza que o presidente Caio aí abraça essa ideia. Conversar com ele depois. O pessoal já está escrevendo aqui, ótima ideia. Né? Hey ho, né? Todo mundo no seu carrinho aí, vai ser bem interessante, vai ser uma experiência única. Eu vou adorar participar disso. Legal. Doutora, parabéns. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Agora Perfeito. Vamos conversar com o nosso querido presidente, doutor Ian Ganciar Varela, nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Doutor Ian, que tem feito um excelente trabalho aqui na nossa subseção, junto à comissão, pessoa que a gente tem muita confiança e a gente sabe que ele trabalha e desenvolve essa área com muito carinho. Doutor Ian, por favor, fique à vontade. Eu vou sumir da tela, doutor. Aí tem alguns minutos para falar sobre a comissão, sobre algum ponto que o doutor ache relevante. E daqui a pouco a gente se encontra no finalzinho. Boa tarde a todos os presentes que estão acompanhando a live. Gostaria de agradecer, parabenizar o trabalho da doutora em frente a essa parte de coach jurídico e também ao presidente Paulo, também na atuação na presidência da OAB de Carapicuíba. Quanto à Comissão de Direito Previdenciário, né, existia uma certa discussão, né, sempre quando ocorrem mudanças jurídicas por meio de reformas no ordenamento jurídico, né, existe a discussão se tal área vai acabar, se vai diminuir o mercado, né, e eu entendo que, mesmo que a reforma da Previdência, né, veio diminuir alguns requisitos, né, restringir direitos, eu vejo que sempre a discussão jurídica, ela se prevalece, né, e o intuito da Comissão de Direito Previdenciário é justamente capacitar o advogado ou até mesmo o estudante de direito, né, que está iniciando na jornada de estagiário, né, e tem essa atuação no direito previdenciário, também está capacitado para o dia a dia da advocacia ou do estágio, né. Recentemente tivemos a alteração na reforma da Previdência, né, pela emenda constitucional 103, e agora veio o decreto regulamentando, né, o decreto 10.410, que regulamenta e extrapola até alguns pontos da reforma da Previdência. Então, o advogado que busca
um benefício na esfera administrativa, né, pode ter alguns empecilhos quanto a deferimentos de benefício. Então, a comissão, né, estava realizando reuniões presenciais no ano passado, tiveram algumas palestras sobre a reforma da Previdência, né, e com base em razão da pandemia, né, se tornou um empecilho até mesmo para fazer essas reuniões presenciais, né, e também para palestras, né, mas já estamos buscando profissionais, né, para fazer para realizar uma palestra sobre os temas da reforma da Previdência e também da regulamentação da Lei de Benefícios, né, que alterou diversos pontos desse decreto que é muito utilizado pelo INSS, né, na análise de benefícios, além das instruções normativas, né. Então, o principal foco da comissão é a capacitação do advogado, né, por meio de palestras, reuniões, cursos, né, e também qualquer dúvida, né, sobre o direito previdenciário, se o advogado deve atuar somente no âmbito administrativo, né, quais situações são vantajosas que a pessoa percorra esse âmbito administrativo, né, a junta de recursos, a câmara de julgamento, porque há situações que é possível discutir até a última instância do INSS, né, na verdade, do Conselho de Recursos, e outras situações, né, que, com base no indeferimento administrativo, o advogado pode ingressar com uma ação judicial ou no juizado ou na Justiça Federal para obter esse benefício previdenciário, de aposentadoria, ou discutir outras questões relacionadas com a matéria. Tá? Então, caso vocês tenham, os doutores tenham algumas dúvidas sobre o direito previdenciário, pode realizar no final da palestra, né, que irei realizar as devidos apontamentos sobre a dúvida dessa pergunta, né, até mesmo quanto às sugestões. Então, a reforma da Previdência, ela alterou tanto os requisitos de aposentadoria do INSS, dos trabalhadores em geral, e dos servidores públicos federais, e quanto aos servidores públicos municipais e estaduais, aí dependerá de cada regime previdenciário elaborar, né, com base na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, realizar essa alteração quanto à matéria, né. Então, um ponto aqui sobre a reforma da Previdência, né, que é importante ressaltar, é que o trabalhador que pretende se aposentar, né, agora em 2020, ele pode pleitear com base em 5 regras de transição e com base na regra permanente, né, que seria, aí vai depender do requisito. E já o servidor público federal seriam 2 regras de transição e uma regra permanente que alterou a Constituição, né, no artigo 40. Já aqui em São Paulo, né, houve alteração dos servidores públicos estaduais, e quanto aos municipais ainda está sendo discutido essa alteração da reforma da Previdência no âmbito municipal. Tá? Esses seriam os principais apontamentos, né, das mudanças que ocorreram por meio de aprovações de leis, né, ou decretos, leis complementares, né. Também há novos entendimentos dos tribunais superiores, né, quanto ao recurso repetitivo, que trata sobre a reafirmação da DER, que é um dos caminhos para que o advogado obtenha para o seu cliente, né, um benefício mais vantajoso, né, às vezes por causa de um dia ou uma semana,
o cliente já obtém um benefício sem aplicação do fator previdenciário ou com base numa nova regra de transição. E também outra decisão muito importante que foi proferida pelo STF, que é em relação à aposentadoria especial, que se é possível permanecer após a concessão da aposentadoria especial, se é possível permanecer nessa atividade insalubre. Existia uma decisão no TRF da 4ª Região que permitia que o aposentado pela aposentadoria especial podia permanecer nessa atividade especial, e esse recurso foi para o STF, e ele julgou, né, que não seria possível a pessoa receber a aposentadoria especial e permanecer na atividade insalubre com base na preservação da vida, né, para que o intuito da aposentadoria especial não fosse descaracterizado, né. Então, se tiverem algumas dúvidas sobre mudanças jurisprudenciais, seja aqui no TRF3 ou nos tribunais superiores, né, o intuito da comissão, né, justamente verificar, né, quais são os novos entendimentos dos tribunais e se é possível, por meio de um instituto conhecido como Distinguish, ou que seria demonstrar para o juiz, né, que existe uma distinção do caso, né? Então, o caso não é semelhante do que foi julgado pelo STF ou STJ, é um dos caminhos para rebater o tema representativo de controvérsia, né? O recurso especial que foi julgado com base no repetitivo, né? Então, os principais pontos, né, da comissão é capacitar o advogado para atuação, seja no âmbito administrativo ou judicial, né, discutindo, né, e também elaborando questões de estudos mesmos, né, qual que é o melhor caminho para que o cliente tenha a concessão do melhor benefício, tá? Então, eu acho que esses são os principais apontamentos, e termino aqui minha fala, né? Se tiverem algumas dúvidas sobre esse tema, né, da comissão, qualquer alteração que ocorreu, né, a gente pode discutir no final dessa live. Pois bem, doutor Ian, muito boa explanação, agradeço aí as considerações. A comissão do doutor é muito importante, porque a gente vê cada vez mais os benefícios previdenciários sendo solicitados, né? Essa questão do Estado estar auxiliando a população, e isso só é possível através dessa grande área do direito previdenciário. O INSS acaba nos auxiliando bastante. Também não posso deixar de mencionar aqui a importância da CAASP para o advogado, lembrando que lá em meados da década de 50, de 30, aliás, a CAASP ela surge para auxiliar o advogado, né? E depois a gente tem aí a construção histórica aí dos institutos, inclusive, por fim, agora o INSS. Mas a CAASP ela tem um papel muito importante para auxiliar o advogado. Então, o advogado está com alguma dificuldade, algum problema, alguma situação e precisa de um apoio, tem a CAASP. E aqui entrou na nossa live o presidente estadual da CAASP, mandando um abraço para todos nós. Então, quero agradecer muito. Peço para o Benilton colocar também a doutora Olivia na tela, por favor, para a gente conversar um pouquinho. Deixa para o doutor Ian também. Isso, ótimo. Faço alguns apontamentos de alguns colegas que estão aqui conosco. Nosso presidente Luiz Gustavo Pereira, o querido Dr. Tanderson, nosso também presidente aqui da Comissão de Carapicuíba, doutora Alves, que também é nossa presidente aqui da Comissão de Carapicuíba,
nosso sempre presidente, doutor Davanzo, doutor Herbert Mariano, nosso querido colaborador André Ibanes, a doutora Márcia Varoli, nossa presidente da Comissão de Ética e Disciplina, o doutor Douglas dos Santos, também nosso presidente de comissão, doutora Ciomara Paiva, doutora Lúcia Cascais, doutor Marcos Santos, doutora Cláudia Cooper, vamos aqui, doutora Silvana, doutora Luísa Eni, também nossa presidente, assim como a doutora Cláudia Cooper, a doutora Ângela Bezerra, nossa presidente Adriana Guzon, presidente da subseção de... Nossa, agora fugiu o nome. Depois eu lembro, eu prometo. Doutora Adriana, não fica chateada comigo não, por favor. Doutor João Prado, doutor Anderson Valim, doutor Lozano. Pois bem, muitos colegas, né? Peço até desculpa de não mencionar a todos que estão nos acompanhando. Agradecer de coração a todos. E, doutora Maria Olívia, acabei de falar com o Davanzo, ele me chamou aqui online, estávamos conversando um pouquinho, falei do evento, ele falou para mandar o projeto. Maravilha, Paulo. Vamos conversar para fazer isso acontecer. Vai ser bem interessante. Que legal, isso é bom demais. Doutora Olívia, suas considerações finais, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer novamente a possibilidade. Vamos tirar esse evento do papel. Vai ser um desafio muito interessante e, com certeza, aí para agregar para a advocacia, que é esse o nosso grande objetivo. Acho que as minhas considerações finais para cada pessoa olhar para si, para cada advogado que está aqui presente, e olhar para a sua carreira e entender esse momento que você está na sua carreira, como é que você está se sentindo em relação a ela, em que pontos você está satisfeito, em que pontos você acredita que você precisa fazer essas melhorias, entender que tudo isso depende de você, muito mais do que qualquer empregador ou qualquer oportunidade do mercado. Quanto mais você constrói esse caminho de sucesso, mais resultado você vai ter. A história do simples, do que a gente colhe, o que a gente planta, né? Não tem muito como fugir disso. E os grandes resultados que a gente acaba tendo na nossa vida são por conta dessa capacidade de a gente ser, de fato, esse protagonista desse caminho e saber, dentro dessas rotas, dessas trajetórias que são inúmeras, quais é que você quer seguir, aquelas que fazem sentido para você. Então, participem, não só aqui da nossa comissão, dos temas que a gente traz. Volto a dizer também, as portas da Comissão de Coaching Jurídico, também da OAB São Paulo, estão abertas para todos, e nesse sentido a gente vem trazendo também muito conteúdo para vocês. Então, existem muitas formas de se criar esse caminho, e tudo começa pelo querer. E hoje é possível para cada um que está aqui tomar essa decisão e poder fazer essa carreira de felicidade, de plenitude, de sucesso que você acredita que você merece para você. Obrigada, Paulo. Obrigado, doutora Maria Olívia, agradeço. Doutor Ian, por favor, suas considerações finais. Para concluir, né, a minha exposição sobre a Comissão de Direito Previdenciário e também a capacitação do advogado ou até mesmo do estagiário que pretende, né, percorrer o caminho da advocacia, para que a área do direito previdenciário, apesar da reforma da Previdência, dessas alterações que estão acontecendo, seja no âmbito público ou privado, né, existe uma atuação muito em diversas áreas do direito previdenciário, né, seja de revisão de benefício,
aposentadoria, benefício por incapacidade, né? E a comissão, né, está aberta para a todos os advogados que pretendem entrar nessa área, e também, né, temos o grupo da comissão, e, né, qualquer dúvida que tiver sobre o direito previdenciário, né, estou aberto para qualquer dúvida, né, para responder essas dúvidas, e seria isso, né, o direito previdenciário ele é muito amplo, né, essa acho que seria a principal mensagem. Legal, muito bom, doutor Ian, estamos juntos aí, tenho certeza que estamos construindo um futuro melhor para a advocacia. Aqueles que virão após a nós, né, doutora Olívia, não vão passar tantos perrengues como a gente passou, né? Essa construção. Desde que eles não queiram, verdadeiramente não queiram. Eu lembro da palestra da doutora Olívia uma vez, viu, doutor Ian? Ela fez uma colocação que não me sai da mente, né? Ela Sim. falando da questão da Paralimpíada, né? E ela fala sobre a Paralimpíada. E aí, por que você acha que eles estão lá, né? Por que você acha que a pessoa, né, saiu e tal, né? E aí você pensa um monte de coisa, né? Tipo, o sonho da vida dele, né? Você pensa um monte de coisa. Quer que eu conte essa história, Paulo? Oi? Quer que eu conte essa história aqui para o pessoal? Por favor, conta essa história, né? Não, o que eu conto é assim, é porque muitas pessoas acreditam que existe perfil. Na verdade, essa história começou porque uma cliente minha me ligou, enfim, uma pessoa, uma advogada procurando coaching jurídico, me ligou e aí falou que ela, infelizmente, tinha feito um processo de coaching anteriormente a me procurar com uma pessoa que não era especialista no mercado jurídico, e que essa pessoa disse para ela que ela não tinha o perfil de empreendedora. Aí, quando ela me disse que a pessoa tinha dito para ela que ela não tinha o perfil de empreendedora, eu respirei fundo e tal, aí eu falei, repete para mim o que ela disse, aí ela repetiu, aí eu falei, interessante. Eu falei, eu vou te contar uma coisa. Em primeiro lugar, nunca permita que alguém te diga que você tem ou não tem o perfil para algo. Eu falei assim, você já assistiu Paralimpíadas? Aí ela falou, já, Olivia. Eu falei, pois é. Lá não é um atleta, 2 atletas, 3 atletas que você encontra, são delegações com milhares de atletas que, naturalmente, quando a gente encontra uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física, algum problema motor ou coisa desse tipo, é natural que nenhum de nós olhe para essas pessoas e a primeira coisa que venha na nossa mente é, nossa, perfil de atleta. Não é isso que geralmente a gente costuma pensar desse tipo de pessoa. A gente, muito pelo contrário, é até uma surpresa que a pessoa seja atleta. E aí, a pergunta que eu fiz é essa que o Paulo traz, eu falo, e por que essas pessoas estão lá? Aí muitos começam a falar um monte de coisa pelo simples fato delas quererem. Porque elas querem. Porque elas têm todos os motivos do mundo para justificar e não estarem lá. E elas, assim, e muitos trazem, mas quando você fala de biografia, você está falando de gente, tipo um Einstein, um Bill Gates, um Steve Jobs, um blá, blá, blá. Não, gente, a gente está falando de milhares de pessoas que fazem parte daquelas delegações e dão um show de resiliência, de vontade, de motivação, de disciplina, de transformar aquilo que é difícil, nunca impossível. E se você não pega essa lição para a sua vida, é de fato porque você não quer. Então, é isso que eu trago aí, né? No caso dessa palestra que eu falei aí para o Paulo, que ele está fazendo esse tema, da gente ser responsável pelo nosso caminho, pelo nosso destino, pela nossa vida. Essa colocação, né, ela é tão importante, né? E a gente encerra a nossa live com essa ideia, né? A importância de a gente, de fato, querer fazer alguma coisa, né? E querer fazer essa diferença, né? E isso exemplifica muito bem, né? Se as pessoas que têm imensa dificuldade, elas decidiram isso, né? Porque a gente que está na posição que estamos, né? Somos abençoados por Deus, né? Tivemos aí
as oportunidades da vida, por que a gente não vai alcançar aquilo que a gente tem aí por direito de alcançar, né? Então, fica aí essa última mensagem, né? Esse último agradecimento, né? Minha fala termina por aqui. Os doutores querem falar algo? Eu estou tranquilo. Então, tá bom. Amigos que estão aí conosco, agradeço de coração todos que estão nos ouvindo, todos que participaram da live. Perdoe. Só mencionar aqui, doutora Adriana Guzon, é a presidente da OAB de São Roque, tá? Me perdoe, doutora Adriana. Maravilha. A doutora Fabiana Porfírio também entrou aqui. Nosso muito abraço. Né? Desculpe não mencionar todos, tá? Mas agradeço de coração. Um abraço. Até mais, meus amigos. Obrigado, doutora Olívia. Obrigado, doutor Ian. Até mais.